Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero te dizer que para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação, uma honra ter a sua companhia. Vocês que estão diariamente aqui comigo, há muito tempo, há pouco tempo, ou está chegando hoje, eu quero dizer seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro que é tão simples, mas é ao mesmo tempo tão significativo na minha vida e eu tenho certeza que na sua vida. Por quê? Porque nós estamos mergulhando no mistério dessa palavra que nos salva. Nesse tempo especial, o tempo da Quaresma, somos convidados a nos apegar cada vez mais a essa palavra que nos dá força para resistir às tentações, para poder perseverar na nossa caminhada de fé. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, João capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 30. João capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 30. Que diz assim: Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho do Homem não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, estamos seguindo aqui a nossa caminhada de reflexão, de meditação da palavra do Senhor a partir de São João Evangelista. E como eu sempre digo, o evangelista São João, ele tem as suas peculiaridades, as suas características próprias. Às vezes São João escreve coisas que os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, não escreveram. Hoje nós escutamos Jesus falar sobre a sua intimidade com o Pai, a sua natureza divina, a sua intimidade com o Pai.
Veja, as autoridades religiosas da época de Jesus não só o acusavam porque Jesus era aquele que estava violando o sábado, a lei do sábado. Jesus estava sendo acusado disso, de estar violando a lei do sábado. Mas não somente por isso, mas porque Jesus chamava Deus de Abá, papai. Abá quer dizer não somente pai, mas papaizinho. Ou seja, isso era impossível, não se podia fazer isso. Chamava-se Deus de Adonai, Senhor das montanhas, Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, mas de papaizinho soava no ouvido das autoridades religiosas da época de Jesus um abuso, uma blasfêmia. Mas Jesus não voltou atrás por causa disso. Por quê? Porque não podia ser diferente. Eu me lembro que uma vez numa prova de cristologia, o professor me disse: Wilton, mas Jesus nunca disse que era o Filho de Deus. Ele falava que era o Filho do homem, né? E eu disse: bom, professor, mas se Jesus chamava Deus de Pai, então automaticamente ele se dizia Filho. E o professor riu: você é muito espertinho. Meu povo, é isso. Jesus é o Filho amado. E veja, Jesus disse: o Pai me deu essa autoridade para julgar. Quem não crê no Filho, não crê no Pai. Quem não está amando o Filho, não está amando o Pai. Por quê? Porque Jesus é o Verbo encarnado. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E veja que hoje o Evangelho fala isso: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a minha palavra e crê no meu Pai, possui a vida eterna. Veja, Jesus não disse possuirá algo para o futuro. Ele disse possui, ou seja, nós já podemos saborear a vida eterna aqui. Não de forma plena, não de forma absoluta. É aquela tensão, o já e o ainda não. Mas podemos já provar e saborear a vida eterna a partir de um ato de fé. Crê em Jesus, que nos concede essa vida. Essa vida, não só essa vida, a palavra bios, vida, mas a palavra zoé, vida eterna, vida planificada, vida absoluta. Então hoje, meu povo, o Evangelho nos convida a um ato de fé. Crer em Jesus, não somente como um personagem da história, como um cara legal, um pacifista, né? Uma pessoa que passou na terra e deixou um bom testemunho. Não. Crer em Jesus como Deus, como Filho de Deus encarnado. O Pai mesmo disse lá na Transfiguração: este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado. Ouviu. Foi nele que eu coloquei toda a minha afeição. O Pai aponta o Filho e diz que nós devemos obedecê-lo. Ouviu. Quaresma é tempo da gente ouvir mais. Porque se a gente não ouve, a gente não entende. Se a gente não entende, a gente não é capaz de amar verdadeiramente. Razão e coração se unindo para esse propósito: amar a Jesus acima de tudo, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus vos dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.